Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Reflexão News. A atitude e a ação do ministro Alexandre de Moraes foi a gota d'água. Agora, Bolsonaro reagiu. Fique até o final para você entender qual será a ação do presidente Bolsonaro que colocará fim nessas arbitrariedades de ministros do Supremo Tribunal Federal que estão definitivamente invadindo competências e perseguindo apoiadores do presidente. Antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que você seja notificado diariamente. Compartilhe muito para que mais pessoas se informem de tudo o que acontece no meio político através do nosso trabalho. Venha comigo entender este assunto. Na manhã de hoje, o presidente Bolsonaro afirmou que vai levar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedido para instaurar processo contra os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, especificamente sobre Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Segundo o nosso presidente, os dois extrapolam com atos os limites constitucionais. Alexandre de Moraes mandou prender nesta sexta-feira o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, aliado político do presidente. O ministro determinou a prisão preventiva do parlamentar por ataques, segundo ele, à Constituição, ao STF, Enquanto a relação de Barroso com Bolsonaro tem sido truculenta devido à divergência de posicionamentos em relação ao voto impresso, pauta defendida pelo presidente e por seus apoiadores. Os últimos embates dos dois veio após o ministro anunciar novas medidas para dar mais transparência ao sistema eleitoral e reforçou os problemas que decorreriam do voto impresso, em especial quanto à segurança das cédulas e a apuração manual feita por mesários. Bolsonaro disse que o magistrado não sabe nada sobre a contagem de votos impressos e o chamou de tapado e mentiroso. Nesta sexta-feira, Luiz Roberto Barroso novamente fez indicações aos seus seguidores intituladas de Dicas da Semana. Ele postou várias referências ao que tem sido criticado por Bolsonaro e ainda citou a música Não Enche, de Caetano Veloso. Hoje, Bolsonaro informou nas redes sociais que vai se encontrar com o presidente do Senado para pedir que instaure um processo sobre os dois ministros e alegou o direito à liberdade de expressão, que está sendo violada pelos dois. Vou deixar aí na telinha para você o Twitter do presidente Bolsonaro para você acompanhar na íntegra sobre essas declarações do presidente. Essa decisão do presidente Bolsonaro veio logo após cobranças de seus apoiadores. Após a prisão de Roberto Jefferson, o presidente do PTB, nesta sexta-feira, o deputado federal governista Ottoni de Paula cobrou um pronunciamento de Jair Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro não espere a prisão de seu filho, Carlos Bolsonaro, para se posicionar. Ele escreveu nas redes sociais: Carlos Bolsonaro é apontado nos bastidores como líder do gabinete do ódio, segundo a turma da oposição, responsável por diversos ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. A prisão de Jefferson foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, como é de conhecimento de todos nós. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão de computadores e celulares para aprofundar as investigações. Como eu já trouxe informações, o presidente Bolsonaro, nessa semana que vem, ele afirmou que levará ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de abertura de processo contra ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do STF. Palavras do presidente: todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal extrapolam, com atos, os limites constitucionais. Pessoal, a prisão de Roberto Jefferson nesta sexta-feira é uma amostra como o ministro Alexandre de Moraes do STF pretende se portar a partir de agora para revidar insultos proferidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra a corte, segundo ele. A medida, a mais dura no direito penal, foi decretada dentro de uma investigação que nasceu em julho deste ano
e cuja abertura se deu forma semelhante à criação em 2019 no inquérito das fake news, de ofício, sem provocação no Ministério Público, mas dessa vez por iniciativa do próprio ministro e não do presidente do STF, como ocorreu anteriormente. Já chamado de inquérito das milícias digitais, ele foi instaurado na mesma decisão em que Moraes acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar outro inquérito, o dos chamados atos antidemocráticos. Foi uma espécie de vingança, pessoal. Este, sim, requerido pelo Ministério Público Federal, após mais de um ano de investigação. A PGR pediu o fim do inquérito no STF, por não ter encontrado indícios de que deputados aliados de Bolsonaro estivessem à frente da organização e financiamento de protestos de rua, que, em parte, clamavam por uma intervenção das Forças Armadas na Corte e no Congresso. Por meio de buscas e apreensões e quebras de sigilo, a Polícia Federal juntou farto material sobre a rede de apoiadores digitais do presidente. Além de não enxergar participação de parlamentares, a PGR também não viu provas claras de uma liderança que estaria orquestrada atentados contra o regime democrático. Em manifestação enviada ao ministro em junho, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirmou que não se pode prolongar investigações sabidamente infrutíferas, apenas por motivações como a de que, talvez, em algum momento indefinido no tempo, possam vir a surgir indícios contra os investigados, ou ainda como forma de se evitar que esses mesmos agentes voltam a delinquir. Mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República concordou com a continuidade das investigações, mas na primeira instância da Justiça, Moraes não se deu por satisfeito e no dia 1º de julho instaurou um novo inquérito que teria por objetivo prosseguir com as investigações em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, segundo ele, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhante àqueles identificados no inquérito 4.781, inquérito das fake news, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito, segundo o ministro. A prisão de Roberto Jefferson ocorreu dentro desse novo inquérito e a pedido da delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, que já tocava a investigação anterior. No requerimento, ela afirmou que a prisão preventiva era a única forma de interromper as ofensas do ex-deputado aos ministros e a incitação de seus seguidores a agirem ilicitamente em violação às regras do Estado Democrático de Direito. Não se vislumbra, neste momento inicial, medida alternativa apta a preservar a ordem pública dos ataques promovidos e que podem culminar na efetiva execução de atos de violência, diretamente ou por interpostas pessoas, escreveu a delegada. Ontem foi Roberto Jefferson. Hoje pode ser um outro deputado, um outro apoiador do presidente Bolsonaro. Amanhã pode ser você que apoia o presidente. Então nós pedimos ao excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por favor, se posicione a favor daqueles que estão ao seu lado. Por favor, se posicione contra essas arbitrariedades de ministros do STF que estão invadindo sua competência. Peço que você deixe nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Compartilhe muito para que mais pessoas se informem de tudo o que acontece no meio político através do nosso trabalho. Agradeço a todos pela presença e participação conosco e até o próximo vídeo, se Deus quiser.